Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma resenha, mais um bate-bola, sempre na parceria do querido jornalista Mamed Filho. Sempre, essa primeira temporada já está acostumado, direto daqui do Bar do Salomão, tempo sagrado do torcedor atleticano, Rua do Ouro, 895, onde a massa do Galo se encontra para celebrar o Galo, para ver os jogos do Galo, e onde a cidade também se encontra, porque aqui é um reduto da boemia, das boas prosas, das boas conversas, sempre recebendo um amigo e um irmão, uma personalidade, uma pessoa ligada ao futebol, à música, e hoje é com muito carinho que a gente recebe Emerson Maurílio. O Emerson faz um trabalho incansável com o Atlético, desde o final dos anos 90, que inclusive nos rendeu, nós vamos falar muito disso, esse título brasileiro de 1937, com base nessa história que foi reportada e passada à CBF. Tive também a oportunidade de trabalhar com o Emerson na TV Galo e ser desse trabalho incansável que ele faz, importantíssimo, indispensável para a preservação da nossa história. Então é com muito prazer e muita honra que eu te recebo aqui. Satisfação receber aqui para essa prosa nossa aqui, Emerson. É um prazer estar aqui, Bolivar. Novamente. Muito bom revê-los, né? Muito bom, exatamente. Muito tempo a gente se vê. Exatamente. E num tempo sagrado, né? A gente está falando de história, você não podia faltar nessa primeira temporada para falar de toda essa história. É só cumprimentar os solos. Fala, Solo, obrigado por abrir as portas de casa mais uma vez. Mais uma fera aí, né, Solo? Mais uma fera. Legal, né, Mamed? Bom e importantíssimo, porque é a pessoa que mais trabalhou para resgatar e para preservar e para trazer a história do Galo para agora e não é para agora, né? Para o futuro. Né? Porque isso daí é um material que, se não tivesse sido trabalhado, sabe-se lá o que aconteceria, né? E eu percebo esse trabalho, eu sou testemunha desse trabalho, porque eu acho que eu conheci, nós nos conhecemos em 98, 99, talvez você estava entrando no Atlético, né? E desde então, esse trabalho excepcional, né? Esse excepcional. Nós estamos gravando aqui, a vantagem de gravar no Bar do Salomão. Olha que bonito depoimento lá, e fazendo questão de mostrar orgulhosamente a camisa do Galo, do Clube Atlético Mineiro. Olha lá, ó. Traz aqui, querido, nós estamos no bar, pode trazer aqui, você está numa satisfação danada, falando de história. Vem cá, rapidinho. Aqui na História Serra, você é bem-vindo demais. Vira de frente para lá, para aquela câmera lá. O Hélio Bedangelo, lá no nome do senhor? Bolivar. Satisfação, seu E do Bolivar. senhor, prazer é todo meu. Nós estamos no meio da entrevista, mas achei bonito. Emerson. Satisfação, o Hélio Bedangelo, lá, tudo bem? Obrigado. Bem, prazer, Mamed. Mamed, satisfação, Hélio. Ô, Wellington, que camisa bonita, você estava fazendo questão de mostrá-la ali. É porque aqui é imensidão, é muito orgulho e satisfação, né? Porque a gente sempre foi o que é. Exatamente. Muita garra, com Exato. respeito. O Salomão aqui vai começar. O só nosso comandante, nosso anfitrião. Não sobra totalmente nada de vitória. É isso. Talvez o que a gente é, que sempre vai ser, né? É isso aí. Orgulho, muita vida. E muito amor ao Galo. Eu sou calofrio da pessoa lá no Noroeste, Oeste. Exato. Tá vendo a Arena, Califórnia, né? Já estou totalmente sintonizado, né? Na pensa, aqui na luz. Exatamente. Muita luz, muita pensa. Amém. Nada que for a vitória para mim não significa nada. Para mim é o que eu sou sempre, são vocês. É isso aí. Estamos de passagem. Wellington, obrigado pela Ontem participação. você foi satisfação Camisa bonita. imensidão. O Wellington Obrigado. obrigado sempre. Também. Manifestação bacana. É a vantagem de estar aqui no Bar do Salomão, é isso, né? Essa é a massa do Galo. Obrigado, querido. E aí, a gente estava falando, e eu estava falando desse testemunho, muito bacana esse registro. Eu fico muito feliz sempre, né, com esses depoimentos espontâneos que o Emerson conhece tão bem, porque a gente estava falando justamente disso. Você entrou no Atlético em 99, a gente se conheceu um pouquinho antes. Foi na época da Net Galo. É importante nós falarmos da Net Galo, porque a Net Galo foi a primeira torcida virtual, digital do Brasil. Você, o Igor Tepp, que o pessoal conhece, Bertozzi, que é um craque. Fala um pouquinho da Net Galo, Emerson. A Net Galo foi uma experiência muito interessante, né? Muito inovadora. Mais uma vez o Atlético pioneiro, porque a internet ainda engatinhava, né? E aí, em 96, a gente tinha uma lista de discussão, né, uma troca de e-mails diária para uma turma, e resolvemos nos reunir na arquibancada, nos encontrar na arquibancada. E Um encontro.
Primeiro encontro do Brasil foi no jogo do Galo, na arquibancada do Mineirão. Tem muita história interessante, sabe? Porque ali naquela época já, a gente está falando de 98, 97, 98, naquela época ali a gente fazia um clipe diário, todo dia de manhã, 5 ou 5 e meia da manhã. Naquela época era difícil conseguir informação. Você entrava no site, você não tinha. Você tinha um site do Hoje em Dia, você tinha um jornal, o site dos Estados Unidos, e era difícil conseguir informação. A gente entrava, recolhia todas as notícias e disparava no e-mail para todo mundo um clipe diário. E a gente chegou nessa época a ter 80 mil assinantes. Isso para falar isso em 98. Que coisa incrível. É um volume assim, impressionante. Absurdo. Então foi uma experiência muito interessante. E dali também a gente, além dessa turma toda, né, que se formou em jornalismo e aprendeu ali na prática, né, no dia a dia ali. Eram quantos, Zé? Estou falando do Bertozzi, estou falando do nosso Cortez. Tem muita gente pra gente listar. Marota também já está. Marota é da Galo Metal, né? Da Galo Metal, do Tribo, da turma. Mas enfim, foi também conhecido. O Marota conheceu um pouquinho antes, em 95, 96, mas já foi bancado. Mas enfim, e aí a Net Galo também teve um papel importante pelo pioneirismo, né, que eu estava falando, além dessa de reunir, de ser a primeira torcida de internet do Brasil, e na época de pessoas não existia no mundo, né? A gente fez também, além do clipe, a gente teve a transmissão ao vivo do jogo. Então a gente, em 4 de julho de 99, na final do Campeonato Mineiro, que a gente foi campeão em cima da América, a gente foi até o estádio, levamos dois desktops, com 2 monitores CRT, aquele monitor, né, de tubo, 2 modems de 56K, fazia conexão linha de escadas, estavam nas linhas de escadas, lá nas cabines de rádio. E a gente começou a narrar o jogo em tempo real. Esse tempo real que é tão comum aí hoje, é uma coisa... Narrar no sentido digitando? Fazendo tempo real. É o que a Globo.com, por exemplo, faz ali, bola, ataque do Atlético. Exatamente. Então é isso aí, ninguém fazia. Nós criamos isso, e aí tinha uma webcam que ficava em cima do computador do desktop, tirava uma foto de 30 segundos do campo aberto e publicava também. Além disso, a gente tinha uma pessoa que sempre variava, tinha um fotógrafo no gramado, que tirava as fotos digitais, e a primeira fotografia digital tirada no gramado não foi nossa, do Atlético. E a gente pegava as fotos, gravava no disquete 3,5, trazia correndo lá para as cabines, descarregava, colocava no ar e publicava para o torcedor acompanhar. Então foi assim, foi uma coisa inovadora, tanto que 1 ano e meio depois, 2 anos depois, que o Terra me ligou, o UOL me ligou, como é que você faz, como é que é? Expliquei para eles, começaram também a executar. Então mais uma questão de pioneirismo. Então, e além disso também, tem um ponto que eu gosto de falar também, que a gente assumiu o site oficial, e a Net Galo tinha o seu site, né, com noticiário. E aí, uma época, a gente procurou o Atlético, a gente já tinha registrado o domínio, Jorge Eduardo fez o registro do domínio do Atlético.br lá em 95. E aí a gente falou, nós temos o domínio e tal, vamos passar toda essa estrutura da Net Galo, de noticiário diário, de cobertura, vamos fazer no site do Atlético, nós vamos passar para lá. Toparam, a gente entrou então, e dali a gente fazia as notícias diárias. Tem um ponto também que é interessante, mais um pioneirismo. Hoje é prático como você entrar no site, você vê lá, o pessoal entra para comentar a notícia, né? Isso não existia. Você entrava no site, você tinha as notícias e acabou. Exato. E a gente criou uma estrutura para as pessoas entrarem em comentários, escreverem ali, bater um papo. Então foi a primeira comunidade virtual do Atlético, foi nessa área do site do Atlético. Tem as ferramentas de procura, se você procurar o Web Archive, né? Se você entrar, você vai ver os sites antigos, você vai achar essa estrutura lá. Assim, foi uma época muito interessante que realmente formou muitas pessoas e também, na verdade, eu acho que ali toda essa parte digital do Atlético, de comunicação, começou ali. Ali foi realmente um embrião. Né? E a gente conseguiu ter essa continuidade e até, depois a gente pode falar um pouco disso, foi ali que começou também esse trabalho de pesquisa histórica. Exatamente ali. Porque você entra em 99, mais ou menos esse período que nós estamos falando, talvez um pouquinho antes da Net Galo, e aí fica até 2001 que você efetivamente é contratado. Fevereiro de 2001. Você estava falando dessas fotos aí, eu quero registrar porque me veio um insight aqui. Tem uma foto também que pega a arquibancada de fora a fora com uma resolução de uma tal forma que você consegue se ver na arquibancada. Gigapan. Foi o Gigapan. Gigapan foi em 2009. 2008. Já tem estudo também? Mas enfim, a Gigapan, eu vi uma foto especial que eles fizeram na posse do Obama, nos Estados Unidos, que era exatamente com esse recurso. Na verdade, a Gigapan é um robozinho que foi criado numa universidade americana,
que você encaixa uma máquina fotográfica nele, você determina onde você quer tirar a foto e ele vai tirando a foto, ele movimenta, aperta o botão, movimenta, aperta o botão. Então ele, na verdade, cobrir toda aquela a área área que você determinar. Então ali a gente coloca o zoom muito distante, muito próximo, na verdade. Então ali você tira as fotos bem próximas e depois ele vai e unifica essas fotos todas. Então de repente você tira ali 1.500 fotos e transforma numa foto gigante, que é de Gigapan. Então você tem ali a imagem panorâmica do Mineirão, mas se você clicar e aproximar, você vê o rosto da pessoa. E é interessante, um ponto interessante do Gigapan, depois é só entrar no site da Gigapan, vocês estão até hoje, tá vendo? Antes de ontem eu estava olhando. Que jogo foi esse? Tem vários. Mas o primeiro os 20 jogos. 2009. O primeiro, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro jogo. Mas eu sei que a primeira foto do Atlético que eu fiz nesse formato foi na Cidade do Galo. Tem lá disponível também. Fotografia na Cidade do Galo. Mas o interessante é que quando você começa a tirar a foto e termina, de repente tem um intervalo de 1 hora do início até o final. Então você pega vários momentos do jogo, o placar do Mineirão antigo lá estava 0x0, no final vai ter o resultado final do jogo. E de repente estoura o gol, e você tem uma fileira do pessoal comemorando. Então você tem as variações de humor da torcida. Sensacional. Eu tenho uma que eles fizeram na Copa, né, de 2014, teve. E tem uma que um amigo meu jornalista sempre publica quando tem aniversário 7x1, que é a gente na tribuna de imprensa, e todo mundo, o Antero Greco, vários jornalistas ali, o Alexandre Simões, e todo mundo assim. Né? Então, aí a gente já imagina, se ali já devia estar 4, devia estar alguma coisa, está todo mundo assim, com a mão na boca, um assim, é muito engraçado. E é o registro, né? Que você chega ali, você se identifica e está ali. Perfeitamente, está registrado ali. Você está falando da Gigapan, mas o que é fundamental também, que eu acho que é fantástico, que aí foi muito antes disso, quando você abraça essa causa de preservar a nossa história com esse acervo fantástico. Quando que efetivamente começa isso? Qual foi o seu insight de falar o seguinte, poxa vida, acho que o pessoal está aí, as coisas estão aí, largadas aí, tem algumas coisas aí, mas não está catalogado, não está digitalizado. Quando foi que efetivamente você falou, olha, nós precisamos preservar isso? Cara, eu comecei a frequentar os corredores do Atlético em 95. E ali ainda tinha contato com algumas pessoas, né, da velha guarda, né? E uma delas era o Adel Kizila, né? Que fez a primeira e a segunda enciclopédia. Sim, A primeira de de 74. verdade, são 3 enciclopédias, de 68 também, que é o álbum de ouro que ele participou também. Mas assim, ele fez todo esse trabalho de resgate, de preservação da história. E aí eu lembro que muito antes, no final dos anos 80, dos anos 90, eu vi na casa de um conhecido, uma enciclopédia dele de 74, que é a mais completa. Eu tenho ela, que é retangular, exatamente. Essa é a mais completa. E aí eu vi, fiquei maluco com aquele material. E assim, foi o único lugar que eu vi, nunca mais encontrei, ficava louco com isso. E quando começou a NetGalo, tinha nessa lista de discussão, comecei a criar um e-mail semanal com informações. E entre as informações, comecei a colocar os times campeões do Atlético. E aí comecei a sentir, não consigo achar informação. Quem é esse cara? E começou a, gerar a dificuldade, eu senti a dificuldade de achar os dados. E isso me inspirou. E aí eu comecei realmente a pesquisar, a buscar, até o dia que eu consegui achar uma enciclopédia para comprar dessa. E aí a coisa foi deslanchando. A partir do momento que comecei a participar também, aí é importante registrar que tem o Rubens de Viçosa e o Rafael Pérez. O Tampa. Grande Tampa. Aí ele desenvolveu na época um trabalho de súmulas, de cadastrar súmulas das partidas. Então esse trabalho foi uma base assim, fantástica de registro também. Enfim, foi muito em cima do trabalho do Adel, que me inspirou realmente a fazer esse trabalho e essa falta de material. E de lá para cá nunca mais parou. E a NetGalo incentivando com esse e-mail semanal. Nunca mais a gente parou. É fantástico mesmo. Quero deixar um abraço aqui para os netos do Adel, os quais eu conheço alguns e tenho carinho por muitos. Posso citar o Caio Ziller, o Léo Ziller, enfim, toda a família, a Érica, toda a família, o André, toda a família, porque, sem dúvida alguma, eu lembro que eu tinha algumas coisas, tinha essa primeira enciclopédia, herdada do meu avô, essa de 74, do Bolinha, do Cassenano, e tenho também aquela mais recente, aquela acho que é de 94. Mas eu tinha um cartaz também, era um trabalho gráfico ali, com as fotos do Atlético, contando o seguinte:
os números não mentem jamais. Né? Então ele fazia esse recorte, exatamente, quando ele fazia um recorte, vamos supor, só de Atlético e Cruzeiro, mostrando quantos jogos, quantas situações, e eu tinha um barzinho em casa e ele estava exposto lá. Quando chegasse algum amigo cruzeirense, e tem alguns também, claro que sim, e tava aí, ó, os números não mentem jamais, os números não mentem jamais. Mas que legal, então começa tudo com essa dificuldade de aprofundar em relação a essas pesquisas, né? Exato. Esse cartaz é de 95, eu lembro muito dele, do Adel produzindo. Mas, enfim, e ele também fez muitos trabalhos. O álbum de figurinhas, né, da década de 80, aquele álbum é sensacional. Né, também, né? É um trabalho também Hércules. As fotos ainda preto e branca, cada figurinha. E assim, tem muitas pessoas. É aquela capa com o galo com mangabeira, né? O galo do mangabeira na capa do álbum, né? Tem que fazer o registro, assim, desse trabalho de memória já ocorreu muitas vezes no Atlético. Nos anos 40, Carlos Etienne, e veio acontecendo na década de 70, com a memória do Atlético, participava do Renan Ramos, o da camisa amarela, apenas o Ronan, né? Que faz parte do centro de memória. O Rogério Eustáquio, que era secretário do Conselho, já faleceu. Querido Rogério Eustáquio Furtado. Eles faziam lá um pró-memória. Foi nosso secretário uns 20 anos também, não foi? Bastante. Até mais tempo. Foi. Teve uma ida e volta, ele saiu um tempo, voltou, mas é um período bem grande também. Mas assim, aí por exemplo, esse registro, tem um registro que eles fizeram, uma gravação de fita de áudio, com 3 entrevistas, 28 minutos de duração, ouro de fita mesmo. Eu achei esse material, digitalizei. Você tem 3 discos com o campeão, é um registro sensacional, com o Cafunga, Cafunga, campeão e o Carlyle. Então, os três falando, sabe? Contando um pouco da história deles. Que legal! E esse do campeão é sensacional, porque ele, inclusive, ele faz referência ao campeão dos campeões, ao campeão. Ele cita esse time 37 que nós vamos chegar aí, que você tem muito mérito. Mas então, e aí também tem, por exemplo, a parte de fotografias do Atlético, o seu Felício Cury, ele faleceu ainda em 96, 95, que ele faleceu, eu não cheguei a conhecer pessoalmente, só o trabalho dele. Então você pega as fotos do Atlético, de papel, né, que hoje já não existe mais, né, mas o acervo até 2001 era muito em papel. Você pega atrás a letra dele, uma letra bonita, sabe, identificando os jogadores. Assim, esse trabalho sempre teve e muitas vezes se perdeu, sabe? E assim, acho que o mérito realmente dessa turma toda que se reuniu foi fundar o Centro de Memória, que conseguiu dar essa continuidade no trabalho. E assim, que é uma instituição sem fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos, criada pelos torcedores. Então, porque a ideia capitaneado, muito bem capitaneado por você. E temos, né, ali o Vavá. Campeão do gelo. É um ícone, é um querido. Foi um trabalho muito interessante também, né? Que eu me orgulho muito, além desse 37, que assim, realmente para mim é muito especial, dos campeões do gelo, 1950. Porque até me emociona de falar, porque o Vavá é o último remanescente. Nós fizemos eu fiz uma pesquisa muito grande, em 2006 eu estive na Europa, foi logo depois da Copa de 2006, no mês seguinte, em agosto, eu fui para a Europa, aliás, eu estava indo para a Europa, eu vi na televisão, eu não esqueci o canal qualquer agora, mas tinha uma matéria mostrando o Museu do Hamburgo, e um repórter chegou, aqui, e logo no início do museu temos aqui um vídeo do Atlético, que mostra o Atlético jogando no campeão do gelo, contra o Hamburgo. Aí eu mudei minha rota toda, passei, e aí eu acabei indo em 6 cidades que o Atlético visitou naquela excursão, visitando os estádios, procurando as praças que existiam, visitando os museus, e trouxe esse vídeo também naquela época, 2006. Esse vídeo que a gente vê, o Galo jogando ali, e o pessoal aplaudindo, a torcida e tal, esse vídeo eu sei que trouxe lá. É o vídeo dos marinheiros ali, é o 4-0 no Hamburgo, exatamente. Então, assim, foi essa também foi um momento legal. E aí a gente fez esse resgate da história do Campeões do Gelo, e tinha participação de uma pessoa assim, que me ajudou a fazer o documentário, nós fizemos um documentário, entrar no YouTube agora, procurar Imortal do Gelo, você vai achar, está publicado no canal nosso da TV, do Clube, que é o Marcelo Reis, que foi o diretor, e ele faleceu logo na sequência, sabe? Cara, assim, sensacional, fazer um trabalho audiovisual do Atlético, coisas do Atlético, nunca com o nome dele. Ele tinha um pseudônimo, mas enfim. E é uma pessoa muito especial que também se foi, sabe? É uma pena, eu tenho que fazer um registro também. Já faz parte da torcida Galo Céu. Galo Céu. Você também sempre muito discreto, né, Wilson? Porque você faz um trabalho valioso, a palavra é essa, valiosa. O trabalho valioso há muitos anos, e
Nós estávamos conversando em off aqui mais cedo, você ligou pro Fael, falou, ó, o Fael vai brigar, porque o Fael tá ligando e tal. Eu falei, não, mas eu também fiz uma chantagem emocional, porque esse é um registro histórico, num lugar histórico. Você que cuida da nossa história há tanto tempo não poderia Cercado por ela faltar. Essa esquina aqui é muito especial, né? É sim. Para todos nós. É muito especial. Tem dúvida, né? Você está falando do Vavá aí, o Vavá é um querido, né? Ele é o único remanescente desse time, campeão do gelo. Outro dia encontrei com ele dirige até hoje. O Vavá é impressionante, porque a história, rápido, resumindo a história dele, ele estava no auge, artilheiro do Campeonato Mineiro e já sendo cogitado para clubes do Rio, para levar. Nós estamos falando dele, Vavá, na década de 50. Nós falando de 52, 53. E aí ia começar o Campeonato Mineiro e ele foi fazer o exame médico na Federação Mineira. Quando chegou na Federação, fez o exame, quando foi realizado o exame médico, detectaram uma arritmia no coração. O esporte esquece, você vai morrer. E foi para casa. Ele conta que ficou 3 meses ou 4 meses deitado na cama, sem se levantar, achando que se eu levantar e fizer algum esforço, eu vou morrer. Cara, e aí, até que tinha um parente dele que era médico, começou a conversar com ele, foi tranquilizando, e ele começou a levar a vida normal, voltar a vida normal. Aí acabou se virando fiscal da Receita, né? Fez uma outra carreira, parou realmente, acabou com o futebol. E até hoje está aí. Até pouco antes da pandemia, ele vai lá no Yacht Club jogando peteca. Então, assim, o cara, ele está hoje com 94 anos. 94 anos dirigindo. Cabeça excelente, assim, é um modelo, um exemplo. Eu brinco com ele que ele é um exemplo para todos nós. Assim, sempre muito atencioso, sempre muito querido. Um abraço, um beijo, Vavá. Né? Nosso campeão do gelo. Você me proporcionou uma satisfação muito grande, que você convidou o Fael Lima, o nobre e querido Fael, e Dudu Galo Doido, que é um irmão que mora no coração, né? Dudu é de um carisma, de um carinho com a massa, de uma eloquência, de uma paixão. É à toa que criou o Galo Doido. Então nós nos encontramos, né? Pessoal, o Fael brinca que é tipo aquele Homem-Aranha no metaverso. Eu não conheço muito bem disso, mas eu entendi mais ou menos o que quis dizer. E parece, acho que naquele dia o Vavá estava, e lembro dele ter chegado na Arena MRV dirigindo, teve uma situação nesse sentido, e nos nossos encontros lá, que como a gente estava falando, que é fantástico o nome, né? É CAN, igual a camisa que você estava naquela outra gravação, sim, mas é CAN e Centro Atleticano de Memória. Tem quantos anos esse trabalho já, Elis? Como personalidade jurídica desde 2006. Cara, o Centro de Memória foi mais um de várias atitudes, de vários acontecimentos que foram sendo impulsionados naquele momento da queda, sabe? Sim. A gente já estava tentando há muito tempo tentando se reunir, montar o Ricardo Galupo, várias pessoas ali incentivando. O Rafael Pérez, o Rafael Pérez mais uma vez no Tampa, né, que sempre também participando, incentivando, tentando. Falou, faz associação. E naquele momento ali de dificuldade. De dor, né? De luta. Agora é a hora, sabe? Agora que é a hora de a gente fazer esse trabalho e não deixar a bola até cair. E aí a gente fez o registro em 2006, no início de janeiro de 2006, foi a primeira reunião. O Atlético jogando ainda a segunda divisão, né? A gente tinha jogado ainda. Foi antes de começar a temporada. Antes de começar o campeonato. Foi em janeiro. Olha só. A bola não tinha rolado no ano ainda. Então, assim, foi mais ou menos ali a rebordosa da queda, né? Foi meio que o primeiro passo para começar a caminhar ali depois do... É como a vida, né? Muitas vezes a gente sofre algumas quedas, alguns bates, e eles nos fazem mais fortes. Exatamente. Eu acho que é a mesma coisa, eu brinco muito assim, questão de 6-1, sabe? Eu acho que se não tivesse ocorrido 6-1, a gente não tinha tido esse arranque. É uma polêmica, mas então, assim, são nesses momentos de dor, de dificuldade que a gente se supera. Porque a vida é isso, é feita de altos e baixos. Eu comentei isso, acho que foi numa entrevista que o Paulo Roberto Prestes, nosso capitão durante 10 anos, fez com a gente, né? A vida é de cair e levantar, né? As dificuldades existem, a grandeza do homem é conseguir superá-las, né? E a torcida do Atlético, claro que deu uma demonstração muito bonita naquela queda para a segunda divisão, porque com o coração dilacerado, chorando, de pé, cantando o hino. E depois você vê, nesse ano de 2006, um ano especial, uma volta triunfal, né?
Foi uma volta triunfal, né? Difícil, né? Porque a difícil. gente lembra do final, mas o começo foi muito difícil. Muito difícil. O Atlético chegou a ficar, salvo engano, não sei se antes da chegada do Levy, ele chegou a ficar em 14º, décimo, 14º ou décimo alguma coisa. Então foi, né? Para terminar um ano com recorde público das 3 divisões do Brasil, lotando 2 estádios e verdadeiramente com o nosso povo preto e branco abraçando e levando o Atlético de novo a essa condição. Fiquei emocionado também. Você foi emocionado? Fiquei emocionado. Também porque aí a gente lembra de tudo que nós passamos, faz parte. A gente vive esse tempo, muito. Uma trajetória é muito forte. Muito, sim. Por isso que eu estou tão feliz, você não poderia faltar, pô. Para falar de história com esse coração não poderia faltar. Mas, então, tem um Centro Atlético de Memória. E eu gostaria da gente comentar, porque aí agora sim, depois de tantos anos, né, Emerson, nós tivemos a oportunidade, com muita honra para mim, de ter trabalhado na TVG. Quando eu saí da TV Alterosa, o Domênico me ligou e falou, Bolivar, então eu acho que você encaixa aqui, ó, e tal, e venha para a TV Galo. Claro, com a sua anuência também, eu ser capitaniano, comandando de perto ali a questão da TV Galo, hoje Galo TV. E então foi um momento também, outro momento duro, né? Como é que é a história do Atlético é sempre cheia de altos e baixos. Porque eu lembro que nós saímos para almoçar ali da sede de luz, descemos a Alberto Marcel, viramos à direita. Tinha um restaurante que você subia uma escadinha ali. E quando nós voltamos, a Galopura tinha entrado lá na sede do Atlético e tinha quebrado tudo, inclusive, e tinha invadido inclusive a sala da presidência, né? Aquilo precedeu a renúncia, o afastamento do presidente à época do Ziza. Foi uma época pesada, né? Foi muito pesado. E eu lembro que eu fiquei na TV Galo à época. Quero mandar um abraço a todos que passaram por lá e que lá estão também fazendo esse trabalho excepcional. Às vezes, quando eu converso com o Biscoito, nós queremos. O Marcelo, o Tiagão, o Guilherme, a turma toda que estava com a gente, com você desde o começo. Mas o seguinte, Emerson, naquela época você já falava de museu. Eu lembro, inclusive, que tinha um prédio ali na Vias Fortes, talvez, perto do Cinco Candelária, na parte de baixo, que tem até um abrigo antiaéreo. Talvez teve um ensaio ali, que ali poderia ser a sede de um museu, de um memorial. Não teve alguma coisa assim? Teve ali sim. Teve, que era aquele prédio de um conhecido nosso, e a gente tinha a ideia ali de montar uma estrutura realmente para poder começar a trabalhar de uma forma mais adequada a parte de memória. Mas a gente teve várias ideias, né? Aquela casa que tem em frente ao Minas Tênis Clube também, a gente chegou a cogitar, chegamos a conversar que hoje eles fizeram o prédio, então eles estavam com uma dificuldade de aprovação naquela época, de aprovar o projeto, porque a casa é tombada. Mas então uma das propostas era construir o prédio e a casa se transformar no museu. Enfim, houve várias ideias. Eu queria que o museu fosse na casa do vovô. A Curitiba, Cláudio Cabral, o pessoal passa lá, tem o galo lá. Hoje, todo dia eu passo lá. Tem o galo lá. Ali é uma extensão da sede de luz. Até lá nós pensamos na época. Né? Tem umas coisas que são interessantes, porque esse local, esse galinho lá do seu avô. Tem também no viaduto, antes de entrar no túnel, uma das coberturas sempre tem uma bandeira lá, tem anos, tá sempre na bandeira. Então tô passando, mas tem que olhar, né? Olha pra bandeira, tá lá, olha a bandeira. E tem também uma que aí quando você sai do viaduto ali da Lagoinha, você pega pra cair na Via Expressa, quando você vira à direita, tem uma casa assim, no terracinho dela, tem uma bandeira até, sabe, bem surradinha, bacana, mas tá lá sempre. Então são pontos assim que no trajeto a gente sempre observa e que marcam. Tinha uma no Belvedere, naquela subidona que sobe com uma caixa d'água, ali tinha um bandeirão. Então nós estamos fazendo um recorte seguinte, da Zona Sul, as regiões mais simples, os aglomerados também. Aqui, no aglomerado no Papagaio, por exemplo, se a gente desce ali a BR, você vai ver uma bandeira do Galo, sempre esticada e desfraldada ali. Tem um que eu vejo no Nova Suíça, eu trabalho em Itatiaia, né? A gente já falou sobre isso aqui, que eu passo ali por dentro do Nova Suíça para ir para o trabalho. Na verdade é na volta, quando eu estou voltando do trabalho. E tem um que eu vejo todo dia e eu já sei onde é, eu já instintivamente já olho, que é desenhado
E é um escudo grande, que eles fizeram muito grande, assim, mas que é aquele desenho de quase como se fosse canetinha e a mão mesmo, parece até ser uma coisa meio infantil, mas muito grande, assim, na porta de uma casa, que é uma casa bem humilde, tem uma lateral, assim, de branca, e eles pintaram aquilo ali escrito do lado, aqui é Galo. Tipo assim, identificar na casa. Que eu acho maravilhoso, sabe? Então, todo dia, quando eu tô voltando do trabalho, eu sempre passo instintivamente, eu já olho para lá. Eu tô entrando na rua da casa do Galo. Isso é muito legal. Tem um último que vale reparar, só para lembrar dele. Aí, exatamente na Lagoinha, só que no sentido contrário, você voltando para entrar no clube. Tem aquelas pessoas que moram ali naquelas casas, né? As condições muito precárias. Sim. Mas ali, num dos pilares do viaduto, quando você passa, tem ali um escudo galo pregado debaixo da quinta, em cima da casa dele, sabe? Isso é interessante para quem nos assiste passar a observar isso, né? E tem uma página de Instagram também, inclusive Galo chama de Rua. Galo de Rua. Que é Galo de fantástico. Rua. Eu acho que eu já mandei umas 2 fotos, porque é exatamente isso que eu ia falar. Não se restringe só a Belo Horizonte, nem a Minas Gerais, nem só ao Brasil. Na rua mais linda do mundo, foi eleita num concurso que teve, que é em Lisboa, Rua Bica Duarte da Costa. Quem vai em Lisboa tem um bondinho ali, eles chamam lá de elevador, e ela tem um ângulo, uma angulação, porque ela desce o Rio Tejo, está lá embaixo. Então tem uma bandeira de todo tamanho. Inclusive nós substituímos, quem comandava lá mais de 20 anos, estava com essa bandeira lá, é o Tiagão. Nós estamos chegando para o encontro europeu, já teve um encontro europeu, mas ela está sempre lá, orgulhosamente, tem um ponto turístico de Lisboa. E o engraçado, porque eu morava em Almada, do outro lado do Tejo, na República Independente de Almada, que eu adoro, que eu amo, estou chegando lá. E eu fazendo as minhas caminhadas, tem um castelo lá em Almada, tem o Cristo Redentor, você atravessa a ponte 25 de abril e tem um castelo. Vocês acreditam que pintaram de giz ou de guache e tal, mais branco, eu tenho a foto, então tem um escudo do Galo lá do castelo, lá, sem atrapalhar, um castelo mais simples, está bem abandonado, mas está registrado. Ou seja, o Galo é universal realmente e é uma paixão que nos liga de uma forma muito genuína, muito especial, né? Então eu estava comentando tudo isso para falar o seguinte, o museu vai sair, ué. Pois é, e você estava comentando, só para puxar o gancho, você estava falando da visita lá, né, sua com o Fael e o Dudu, que aliás parece que foi a primeira vez que vocês se encontraram. Os né? três ao mesmo tempo. Sim. É uma coisa que eu não acreditava, não acreditei nisso, vocês se encontraram. Mas aí eu estava lembrando que eu estava saindo exatamente aqui, aí eu não vou lembrar o ano, cara, mas deve ter sido 98, 99, saindo aqui do Bar do Salomão, e o Dudu morava aqui embaixo, na Zona Cecília. Exatamente. Eu fui descendo com ele, parei e comentei com ele, falando exatamente da vontade de construir um museu, de montar um museu, explicando para ele o sonho, né? Mas enfim, é isso, cara. E graças a Deus agora as coisas parecem realmente, né? O Atlético está mudando de patamar, né? Tudo que está sendo feito aí. A Arena MRV acho que é o retrato disso. Sem dúvida. Tem uma estrutura que realmente a gente ali trabalhando já dá para sentir um diferencial nos primeiros jogos ali, nas primeiras movimentações, já vê como é que é diferente. Tem um estádio próprio, que a gente tem o controle, que a gente pode. Cara, é outra coisa. E ali, graças a Deus, tem um espaço ali que em breve já vai ser trabalhado com nós. Qual o tamanho desse espaço lá? Nós tivemos lá, mas eu não lembro muito bem assim, em termos de metragem, mas é um espaço muito interessante. Né? Isso, a gente ainda está fechando o planejamento, é uma coisa que a gente vai fazer na divulgação, mas enfim, ali tem ali por volta de 1.800 metros quadrados para o museu. 1.800 metros quadrados ali para o museu. Fora que é isso, também você pode, né, museificar o estádio inteiro, né? Você pode colocar coisas sobre o Atlético, enfim, interagir com coisas. Liverpool tem uma coisa muito interessante em Enfield, que nos corredores mesmo de arquibancada, onde estão os bares e tal, eles têm banners com fotografias e datas de jogos marcantes no estádio, da história do Liverpool. Então coloca 1974, aí tem uma foto lá e, né, em cima assim, e aí tem ali, né, Liverpool 2, Barcelona 1, e aí eles contam ali, faz ali um parágrafo, conta uma historinha ali, nas quartas de final, o Liverpool precisava de ganhar, depois de ter empatado em Barcelona e conseguiu a vitória com o gol. E aí, no dia 30 de maio de 2013, o último lance do jogo. E isso é muito interessante porque às vezes você está ali tá na fila, tá meio chateado porque a cerveja ainda não saiu, você tá querendo comprar e tem gente na sua frente, aí você gasta um tempinho ali e vê a história do clube. Eu acho muito interessante isso aí. E essa ideia de
de aproveitar o resto do espaço do estádio também para contar a história, né? Não precisa ficar restrito a uma visita ao museu. Né? É bem interessante isso, sim. É bem interessante. E nós tivemos uma reunião há cerca de, sei lá, 2 meses, né, Emerson? Lá na sede, lá no auditório Renê Calil, com a presença do Vavá, do Renê Santana, Baiano, e toda essa turma que está envolvida em relação a isso aí, e 2 moças que são ligadas a essa questão mesmo dessa concepção, né? Isso, a gente está trabalhando em conjunto para fazer esse planejamento museológico. Foi uma reunião do Centro de Memória, né? Do Centro de Memória, exatamente para a gente escutar a todos do centro e pegar, né, esses pontos, entender as expectativas de cada um, enfim, também testar algumas informações, algumas coisas que a gente queria colocar para ver o retorno. Enfim, é um trabalho que está sendo feito de escutar as pessoas, de entender, porque, Bolivar, o museu não é só aquela estrutura de chegar e colocar. Tem muitas pessoas que acham que é só uma sala para colocar vai uma lá e preenche com museu, objeto e troféu. Muito. O museu tem vida, né? Sim. Uma das coisas que eu mais gosto é a área de pesquisa, que é uma área que tem que estar ali em constante atividade para poder fazer, criar conteúdo, trazer novidades e trazer essas histórias. Igual eu falei que a gente resgatou a história do Campeão do Gelo, ou de 37, exatamente isso, é resgatar os títulos, resgatar os personagens, e aí a gente tem uma história assim, caramba, riquíssima, porque são quantos personagens, quantos jogadores não passaram, quantos dirigentes não passaram pelo Atlético, né? Quantas equipes fantásticas, com vitórias maravilhosas, com momentos difíceis que a gente estava comentando. Então, assim, é uma história muito rica mesmo, e ela tem que ser aprofundada, sabe? Ela tem que estar ali disponível para as pessoas. Porque tem um ponto que, se a gente perguntar aqui para todo mundo que está aqui agora, qual foi o primeiro jogo que frequentou o clube do Atlético, cada um vai falar um jogo diferente. É muito difícil falar o mesmo jogo. Sim. Então, para cada um, aquele jogo pode ser um amistoso. O meu foi um marcante. amistoso contra o Bahia, em 78, É marcante. de entrega nas faixas, de campeão mineiro. Foi um jogo simples, que eu não lembro qual era o público, se era 3.000 pessoas e tal, mas para mim tem um significado assim, gigantesco. Então, eu como torcedor, gostaria de chegar no museu, num espaço desse, ter essa informação, ter alguma lembrança daquele jogo. Então, assim, é muito profundo, é muito diluído ali, cada Vocês já chegaram, capilarizado. Vocês já chegaram assim, no momento de começar a fazer as pesquisas, por exemplo, em outros museus, para ver modelos que vocês possam achar interessantes para adotar, coisas que eles têm? Eu lembro, por exemplo, o Museu do Benfica, no Estádio da Luz, é maravilhoso, já foi eleito. Cosme Damião. Museu Cosme Damião já foi eleito várias vezes melhor museu de Portugal e tal, e que tem coisas fantásticas, não só o próprio museu pela disposição do museu, mas o museu tem uma seção digital, por exemplo, que tem o registro de todos os jogadores que jogaram no Benfica, e que você chega lá e clica lá pela ordem alfabética, vai aparecer lá a fotinha do cara, número de gols, número de jogos, aí você começa, que é muito legal, e é uma coisa que é muito interessante, porque valoriza demais o tempo da pessoa no museu, né? Que não é só, às vezes, ver uma sala de troféus ou ver não sei o quê, porque a pessoa começa... Eu lembro, por exemplo, quando fui, fiquei horas pesquisando os Bagre que já tinham jogado no Atlético e no Benfica. Falei, mas você, aquele Bagre já jogou aqui. Aí pesquisar, falava, jogou 3 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Né? Mas isso é muito legal, porque você valoriza muito o tempo da pessoa ali dentro. E o Bagre também faz parte da história. Né? A gente não pode apagar o Bagre da história. Né? E não pode mesmo. Agora, esse trabalho, por exemplo, ele começou lá atrás, como nós estamos falando. O Galo Digital, por exemplo, eu não sei se ele vem sendo atualizado, mas durante muito tempo, na minha época de Alterosa Esporte, a grande principal fonte de consulta, Galo Digital. Era Galo Digital. Foi a primeira enciclopédia de clubes, em 2005. Mais um pioneirismo. Coloquei no ar exatamente no centenário do nascimento do Mário de Castro. Um dia, esperei dar a data do centenário, 30 de maio, né, de 1905 que ele nasceu. Ele é de 30 de maio? É no mesmo dia da defesa de São Vitor. Olha só, 195 gols em 100 jogos. Eu acho que até hoje ainda é a maior média
do futebol mundial, quase 2 gols. É um personagem que merecia uma pesquisa mais aprofundada. Sem dúvida. Fazia o trio maldito, sai de Jair, né? Pegou uma época aí, até para puxar o gancho. Aí, Exatamente. Ele puxou, ele viveu numa época exatamente de reformulação. Eu falo que tem muitos links com a época atual. Porque quando você pega ali nos anos 20, o Atlético conseguiu terreno para fazer o estádio Antônio Carlos. O Atlético, em 27, o presidente, Adriano Castilho Moura Costa, ele criou o Conselho Deliberativo, houve uma mudança jurídica do clube, do formato jurídico do clube mudou, como está mudando agora. Sim. Se fez o estádio, como está acontecendo agora, e tem assim, coisas sensacionais. O Leandro Castilho Moura Costa, por exemplo, ele emprestava muito dinheiro para o clube, colocava muito dinheiro no clube. Como acontece hoje. De alguma forma, como a história se repete de alguma forma. Exatamente. 100 anos depois. Exatamente. Então, assim, é muito cíclico, né? É. Muito cíclico. E aqui o Mário Carlos passou nesse período e ali ele parou exatamente quando teve uma cisão do futebol brasileiro, que foi a época do profissionalismo e amadorismo. Sim. Uma celeuma que durou durante 5, 6 anos no futebol, causou muitos problemas. E que eu falo, se não fosse essa briga, o Campeonato de 37 não teria ocorrido da forma como foi. Se não fosse essa cisão do amadorismo e do profissionalismo. Ele é base para isso. Já que você tocou nisso, eu tenho perguntado isso para os convidados que aqui vêm e para esse bate-bola, né? Eu digo nem convidados, são esses queridos que de alguma forma atendem o nosso chamado para a gente registrar esse documento também e conversar um pouco, julgar, papo fora, falar um pouco do Galo. E o campeonato, o campeão dos campeões, né, de 37, contou com o campeão mineiro, o Atlético, campeão da Guanabara, estado da Guanabara, o Fluminense, de São Paulo, a Portuguesa, e do Espírito Santo, o Rio Branco. O Fluminense até apontado como favorito. Você vai falar com muito mais propriedade do que eu, porque foi você que se debruçou e de alguma forma, desenvolveu todo esse dossiê. Fala um pouquinho desse campeonato de 37, mas fala um pouquinho desse dossiê, o que integra esse dossiê, que ficou claro que foi o primeiro campeonato interestadual pela Federação Brasileira de Futebol disputado naquele contexto do Brasil, nós estamos falando da década de 30. Porque é importante para você contar essa história, você voltar no início dos anos 20. Olha só. Porque tem duas coisas que acontecem em paralelo. Primeiro, há uma disputa muito grande entre o Botafogo e o Fluminense, política muito grande pelo domínio do futebol. Existia uma predominância muito grande. E, ao mesmo tempo, em 1922, a CBD criou o Campeonato Brasileiro de Seleções. Então, reunia as seleções estaduais para disputar um campeonato. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais? Campeonato Brasileiro de Seleções. 22. Ele durou até aí, de forma contínua, até meados dos anos 60, depois teve uma edição na década de 80, mas enfim. Então, esse campeonato, quando ocorre a cisão do futebol, que é a disputa, né, que era amador, e aí tinha algumas uma briga, a questão era, vamos acabar com a essência do futebol, fazer todos os jogadores receberem o dinheiro, serem profissionais e deixar de ser amador? Essa é a questão. Mais ou menos, tem uma quebra também agora, né, de estádio da Copa, é uma coisa assim, está mudando um pouco o futebol, vem mudando desde o início da década de 2010, mas enfim, naquela época então, quando teve essa cisão, cada estado tinha duas federações, uma amadora e uma ligada aos profissionais. Então, quando chegou ali, a CBD cuidava das amadoras e da seleção brasileira e dos amistosos nacionais. E a FBF, a Federação Brasileira de Futebol, cuidava das equipes profissionais. Quando chegou em 30, e aí esse campeonato brasileiro, quando chegou em 35, a CBD organizou. Quando chegou em 36, a CBD abriu mão de organizar. Não vou organizar esse ano. A FBF pode organizar. O que a FBF fez? Não, mas eu não vou fazer de seleções. Então, eu vou pegar a edição de 37 do Campeonato Brasileiro Seleções, ela pegou os campeões regionais profissionais que estavam afiliados a ela, que, por exemplo, no Rio, esse campeonato vai começar em novembro, mas ele só começou em janeiro, por quê? Porque eles estavam esperando definir o campeão carioca. Estava entre Flamengo e Fluminense ali, uma disputa acirrada, e se não me engano foi 30 ou 31 de dezembro, o último jogo do campeonato carioca, e definiu o Fluminense como campeão. Então aí o Fluminense entrou para o torneio. Então, nesse momento, acho que isso é o cerne da história. O resto é complemento que vai fortalecendo, né? Mas
O Atlético disputou então em 37 o Campeonato Brasileiro, seleções do Campeonato Brasileiro. Essa é a história. Inclusive, com isso, agora que a CBF inclusive chancelou o torneio, Minas Gerais foi campeão brasileiro de seleções em 37, sem o Atlético representante. Então, o primeiro título do Mineiro foi só na década de 60. Né? Era só Rio e São Paulo, Rio e São Paulo. Então, nesse ano, o Mineiro ganhou. Então, de Lambuja, de Lambuja ainda lambou. Isso não é colocado em mesa em hora nenhuma, isso nem está no dossiê. Esse fato específico do Atlético de Minas ter sido campeão, porque não é para não criar mais celeuma lá na análise, para não ter problema. Para que né, complicar? Mas enfim, é isso, cara. Então, esse é o ponto principal que discute. E qual foi o momento, assim, Emerson, que você, levantando a documentação, você olhou e falou, não, vem cá, isso daqui é Campeonato Brasileiro, vai dar para reconhecer? Cara, tá falando na época pré-internet ainda, né? Assim, Sim. tinha internet, mas era muito difícil ter as informações. Hoje você entra na internet, você pega o site da Biblioteca Nacional, você pega os jornais todos. Mas naquela época não tinha esse site da Biblioteca Nacional disponível. Então eu comecei a fazer contato com o telefone da Biblioteca Nacional e consegui que as meninas bibliotecárias lá fizessem a pesquisa para mim. Começaram a pesquisar e eu falei, não, então vou fazer um recorte, eu quero entender esse campeonato, o que aconteceu de 37. E eu peguei o período, ela começou a pensar em mandou os materiais, então os xerox, todos os jornais. E comecei a ler, Atlético campeão brasileiro, Atlético, vai começar o primeiro certame interclubes do Brasil. Eu falei, caramba, tem uma pegada muito melhor do que eu achava. E à medida que a gente foi lendo, foi conseguindo mais informações, a coisa só foi se complementando. Sabe? E mesmo as informações de 71, quando o Atlético foi campeão brasileiro, 19 de dezembro de 71, cruzamento do Berto Ramos, gol do Dadá, as manchetes dos jornais, Jornal do Brasil, jornais de abrangência nacional, falando, é o segundo título nacional do Atlético, que o primeiro já havia sido em 37. Isso em 1971, não foi isso? O Globo tem uma o manchete. Globo tem uma manchete nesse sentido. Falando de 37. E nos jornais da época só falavam que era campeão brasileiro, por causa do Campeonato das Seleções, isso não tem dúvida, isso está muito claro, isso é muito claro, sabe? É isso, cara. Qual foi o tamanho desse calhamaço aí, desse documento, desse dossiê? Cara, quantas páginas? Ele tem 60 e... Até uma brincadeira, porque ele tem 74 páginas. E aí o presidente, o Sérgio Coelho, outro dia falou assim, você percebeu? Eu falei, o quê? Tem 74. Frente e verso. Quantas folhas são? 37. Olha só que interessante. A coincidência que ele levantou. Mas enfim, então são 74. Ou seja, não tem do que reclamar, é o dobro. 37 é o dobro, é 74. E o tempo de pesquisa quanto foi, Emerson? Assim, do começo ali da ideia de começar a levantar a documentação até o dia que o documento ficou pronto, falou, está pronto, está fechado. 99. Mas eu não falo que ele está fechado. Essa história a gente pode transformar ele num livro, mas ainda tem muita coisa para acrescentar ainda, sabe? Toda hora chega informações novas. É muito interessante. Essas informações, por exemplo, do campeão lá, ele narrando, tem um texto que ele conta a história, fala do time ter sido campeão brasileiro e tal. Isso, por exemplo, não está no dossiê. Né? Isso não entrou porque não cabia naquele contexto. Sim, né? Só o recorde já estava pronto. Né? Exatamente. São as matérias, a parte documental, essa história da decisão, o que tinha ocorrido, o campeonato de seleções. Acho que essa que foi a base do pedido. O Edinaldo Rodrigues esteve em um dos eventos, talvez na missa, dia 25 de março, né, de 2023, na Arena, um dos primeiros negócios e tal. Esse processo foi muito complicado, foi muito difícil. Eu digo isso porque eu sei que no depoimento dele, ele alega que passou para vários departamentos, até para não ficar uma coisa só, para ver a vericidade de todas essas informações. Ou seja, o Atlético efetivamente apresentou um grande trabalho robusto que convenceu. E muitos deles, não sou eu que estou dizendo, o próprio presidente Sérgio Coelho te dá todos esses méritos nesse sentido, até pelo seu conhecimento. Mas esse processo, para você, que trabalhou desde o começo nesse dossiê, como é que você se sentiu com essa informação, quando ele efetivamente confirmou o Galo, nosso Atlético campeão brasileiro de 37? Cara, eu acho que foi um trabalho além do dossiê, porque por melhor que seja o dossiê, que você tem a informação, né, ali bem clara, bem concisa, tudo correto, se você não tem um trabalho também de ir lá na CBF, conversar, apresentar na hora certa,
isso não vai para frente. Né? Então tem um mérito muito grande da diretoria ter acreditado, ter levantado esse assunto, ter buscado as informações, me consultado, levado esse dossiê lá, sabe? E assim, cara, foi um final de semana muito fora do comum, sabe? Muito fora do comum, porque na sexta-feira, na quinta a gente ficou, sabe? Porque foi um processo demorado, né? Muito. Foi. E voltar... Muita gente, inclusive tinha saído a notícia até que ia ser Que no Jogo das participado Lendas, de uma entrevista, que nesse seria no Jogo das sentido e Lendas, tal. já teria o reconhecimento. Mas vem até de antes, né? Porque quando a gente foram, se não me engano, 20 meses de processo. E sempre voltando com documentos, pedindo mais informações. A gente, o pessoal do departamento jurídico, nós também colaborando muito para montar os documentos todos, que estão todos anexados no dossiê, para complementar as respostas da CBF. Isso é muito interessante citar também, porque para não ficar a sensação também de o Atlético mandou um negócio, a CBF virou e falou assim, vamos reconhecer aí, que aí para. Não, foi a CBF... Foi constante. Foi criteriosa. Foi criteriosa pedindo mais documentos e pedindo mais explicações. Esse ponto aqui, pedir para explicar melhor, documentar, né, pedir mais informações para entender melhor. Eles foram esmiuçando mesmo, foi um trabalho muito... Então assim, ele foi demorado. Ele foi... Eu tinha certeza do que é, mas ele gerou muita ansiedade, não vê acontecendo, a gente não vê ele ser efetivado. E aí, na quinta-feira, na quinta, foram chamados para reunião, sexta-feira, eu falei, só vou acreditar na hora que chegar o papel na mão. Só que eu vi o papel. Normalmente. Aí eu falo, na hora que eles mandaram no WhatsApp lá, o documento assinado, eu falei, rapaz, agora a coisa começou a mudar, mudou tudo, mudou a história. Né? Não é que mudou a história, ela foi contada da forma certa. Exato. Né? A história que a gente conhece, ela estava contada de forma incompleta. Exato. Agora a gente... Eu falo até assim, mesmo que não tivesse sido reconhecido, o trabalho que foi feito de trazer esse assunto à discussão da torcida, aprender a valorizar. Exatamente. Mesmo que tivesse sido reconhecido, já tinha valido a pena. Porque esse trabalho importante de ser feito da pesquisa, do resgate da memória, da perpetuação da memória. Sim. Mas enfim, aí cara, quando chegou isso, a ficha custou a cair, né? É que pessoa... Cafunga é campeão brasileiro, não sei o que. Guará, cara, você começa. Cara, eu liguei pro Fernando Lauria, né, que é excelente do Nicole. Cara, a alegria que ele tava. Sabe? Aí a ficha vai começando a cair, cara. Caramba, nossa. E aí, isso foi na sexta. No sábado, foi meu aniversário. Meus parabéns ao Flamengo. Aí eu saí pro aniversário. Então assim, aí passei com a família, estive lá na arena também. Que e a inauguração da arena. Preparando a inauguração, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E no dia seguinte a inauguração. Como assim? O dia do meu aniversário estendeu por 3 dias, sabe? Uma festa de 3 dias prolongada. Título nacional. No aniversário. Estádio próprio. Você é 28 de agosto ou não? 26. Ou seja, um dia antes da inauguração da arena. O dia do reconhecimento. O dia depois do reconhecimento. Que foi dia 25 e esse aniversário, sem dúvida, foi o melhor da minha vida. Eu cheguei a mandar uma mensagem para o nosso presidente e te parabenizo também de viva voz, porque é o que eu falei, assim, eu tinha acabado de lançar também o canal, né? O canal está muito recente ainda, mas fiz questão de registrar algumas coisas, muito com base nessa enciclopédia de 1974, do grande Adel Kiziller, que retrata essa história e eu achava muito bonito para a história também de Olavo Leite Bastos, Cafunga, o Araci Januzzi, o Guará, né, Alfredo Bernardino, É muito importante. Zezé Procópio. É muito então, importante porque... grandes jogadores, emblemáticos jogadores que também fizeram essa história e mereciam essa conquista reconhecida. O título é o título, mas é importante contextualizar para as novas gerações o significado que aquele título tem. Então, às vezes a pessoa fala, eu vejo muita gente que fala assim, mas o torneio do campeão dos campeões já era grande, já foi um feito suficientemente grande dentro daquilo ali, não precisava você transformar, entre aspas, em campeonato brasileiro. Mas é importante, primeiro, você traduzir para os tempos atuais o que era aquilo ali naquele momento, claro, e transformar essa tradução no reconhecimento para as pessoas de hoje
que não viviam aquela época do que era uma tradução de palavras, digamos E assim. mais do que isso, para ser coerente com a unificação que foi feita pela sim, CBF que é em outra 2010. história. Sim, Porque, claro. que é ao outra meu história. sentido, sinceramente, tem mania de falar isso, tem a Taça Brasil, tem o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que é a Taça de Prata, tem o Campeonato Nacional que começa a partir de 71, teve esse torneio dos campeões de 37. Mas a partir do momento que você unifica essa situação, eu, naquela época, achava uma canetada, de alguma forma, mas se aqueles critérios foram levados em consideração, e se a Taça Brasil, por exemplo, ou se o Roberto Gomes Pedrosa do torneio foi reconhecido como campeão brasileiro, ora lá, por que não o nosso campeonato, campeão dos campeões, organizado pela Federação Brasileira de Futebol à época, e com todas as situações que o Emerson trouxe. Né? Só um ponto que para fechar o raciocínio, o que acontece então? Teve toda essa briga política, e aí tem um racha, porque, igual eu falei, o Botafogo... Isso lá em 37, Botafogo isso, e Fluminense. pendendo para o lado do amadorismo, outro pendendo para o lado do profissionalismo. Teve uma briga violenta, e aí, como tinham duas federações, para acabar de contar a história, aí teve a Olimpíada de Berlim. E aí montaram-se duas delegações, a CBD uma e a FBF outra. E quando as duas chegaram lá, elas começaram a bater cabeça. E uma pessoa que estava ali acompanhando pelo governo brasileiro, que era o Oswaldo Aranha, ele é o braço direito do Getúlio Vargas, ele viu esse conflito lá e voltou e falou aqui, ó, não tem jeito, nós temos que resolver essa questão do futebol. Não dá para ficar Não dá pra FBF e CBD, não. Não dá para ficar brigando essa briga, porque está só prejudicando o esporte brasileiro. E aí chegaram a fazer uma série de regras, inclusive foi a partir daí que se criou o Conselho Nacional de Esportes, toda a parte jurídica. Que começa a legislação desportiva, aí sim. Gosto disso, né? Nós estamos falando de Era Vargas, né? Nós estamos falando de Era Vargas, sim. E aí, no final, exatamente ali em 38, que quando o caldo começou a entornar. Porque eu vi nessa pesquisa, eu achei uma entrevista com uma pessoa do governo brasileiro, dando alguns pontos que iam ser feitos, intervenções que iam ser feitas no futebol brasileiro, que inclusive o governo ia pegar os clubes, estatizar os clubes de futebol. Os clubes iam ser do governo. E aí os clubes viram que o caldo estava entornando e fizeram a pacificação no Rio. O futebol carioca organizou, pacificou, e aí se interligou a CBD com a FBF, e aí em 41 o governo soltou um decreto, que aí sim criou a CBCNB, criou toda a estrutura e incorporou a FBF e a CBD. É só para fechar o raciocínio. Sem dúvida, não. É importantíssimo trazer esse apesar reforço. de ser outra federação, ela pertence à CBD. Sem dúvida alguma. E é a partir desse momento que o esporte, de alguma forma, começa a ganhar um pouco mais de autonomia e dissociar do Estado. Né? Porque é claro que o Estado usava isso ainda naquela época. Sim. E só uma coisa, só para fechar mesmo, assim, que a questão da forma de disputa, que muita gente, né, porque foram poucos jogos, que não sei o quê, mas assim, nós temos, além de todos os outros títulos já reconhecidos, citados, né, de time que foi campeão com menos jogos, etc., esses títulos, sem desmerecer nenhum, sem desmerecer Taça Brasil, nada, não é desmerecimento, só comparativo, né? Esse título foi um título de pontos corridos. Né? Todas as equipes se enfrentaram, jogos de ida e volta, quem ganhava fazia ponto, quem não ganhava não fazia ponto, e todos todos se enfrentavam, e o melhor fez mais pontos e foi campeão, ao contrário de outros títulos que foram reconhecidos como Campeonato Brasileiro, que foi um sistema de taça, que podia ter 30 times em disputa, mas que o time fazia 6 jogos, 4 jogos, né? Porque era ali tudo eliminatório um contra o outro. Então, essa questão de número de jogos, disso, daquilo, em comparação com os outros, isso não existe. Porque até o próprio formato do título de 37, do brasileiro de 37, é muito mais parecido com o nosso formato atual de um campeonato de pontos corridos do que uma taça. Só para fechar, e aí você falou do recorte, pensar com a cabeça daquela época, a gente está falando de um período, o pessoal viajava de trem. Exatamente, o Brasil viajou. O Brasil viajou para disputar a Copa do Mundo de navio. Então, assim, né? Fazer um campeonato de clubes naquela época é impensável. Tanto que nesse próprio torneio, teve uma fase preliminar, e aí, para que os times. Para viajar para o Espírito Santo, o Atlético foi de navio
até o Rio e peguei. Foi de trem até o Rio e pegou um navio. Porque não tinha estrada Não que tinha. ligava Então, eles Minas fizeram- para o Espírito Santo, que era para não correr o risco de roubar o ouro de Minas via Espírito Santo. Então não existia uma ligação Minas. Então eles Olha fizeram só, uma Minas e Espírito fase Santo. preliminar, exatamente com o time do Espírito Santo, para ver quem, para esses times não terem que viajar, para não inviabilizar. Sim, Então, assim, é um outro momento, né? sim. Eu cheguei a fazer na época do Alterosa, na época do centenário do Atlético, né, em 2008, Sensacional. um recorte por décadas, contando essa história do Atlético, recortado por décadas, né? Primeiro campeão, quando a bola de meia rolou no chão, o Galo é campeão, né? Porque em 1914, com a taça foi no Brandão, né? Que você me emprestou a taça para levar no Campo do Prado, onde foi o primeiro campeonato disputado, primeiro campeão mineiro, 1915. Aliás, o pioneirismo do Atlético, o pioneirismo marca a história do Atlético desde sempre, né? Desde lá de trás, passando pela Net Galo, passando por toda essa história e resgatando tudo isso, né? E foi muito legal esse documento, porque nós fomos recortando por décadas, com um texto incrível do gênio que eu adoro, o Rodrigo Signoretti. Um abraço para o Caju. E a gente, com essa ideia sendo desenvolvida, né? Mostrando como é que a cidade de Belo Horizonte, muito nova naquela época, se confundia com a história do Galo, né? Fundado ali no Poreto do Parque Municipal, casa da Alice Neves, Dona Alice Neves, na rua Guajajaras, ali atrás da Faculdade de Direito, ali onde era o Minas Center, no Campo do Atlético, onde é o Mercado Central, no Campo do Coelho, ali era a Avenida Paraupeba, hoje a Avenida Augusto de Lima e tal, e tinha um córrego passando, enfim, todas essas histórias falam inclusive do 9-2, que o pessoal tem mania de falar, inventaram o 9-2 depois do dia 4 de dezembro de 2011, quando perdeu de 6-1. Não, nesse recorte lá em 2008, no centenário do Atlético, 3 anos antes, está lá 9-2, Inclusive está no campo registrado da na Alameda. enciclópedia do Cruzeiro. Tem um monte de jornais da época com Isso Mas tem que ser registrado mas na eu estou enciclopédia falando do de Cruzeiro. todos esses recortes, inclusive de 37, inclusive de 50, e seria interessante, inclusive, a Galo TV fazer isso e registrar o quanto Belo Horizonte se confunde em Minas Inclusive, Gerais com a história do clube mais popular de Minas O Gerais. Museu do Benfica, fica a corneta para o Museu do Benfica. O Museu do Benfica ele tem uma seção maravilhosa que você passa por um corredor que vai pontuando momentos do Benfica com momentos do mundo. Né? Então, começo dos anos 60, aí tem o surgimento dos Beatles, então do lado de cá tem os Beatles, do lado de cá tem títulos que o Benfica conquistou. Isso é muito legal fazer essa interação de caminhar lado a lado, porque o Atlético é indiscutivelmente o maior movimento social de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Né? Isso é inegável. Talvez o mais antigo, né? Porque Sim, contínuo. exatamente, contínuo e o mais relevante, isso é É o inegável. primeiro, o mais tradicional e o mais popular. Exatamente, isso é inegável. A gente, sem entrar no mérito de quem é maior, quem é menor, quem não sei o que, não sei o quê, né? Mas eu sempre, quando falo sobre o Atlético, eu sempre pontuo isso, que o Atlético sempre foi o núcleo do futebol mineiro. Você pode discutir que um é maior, mas Atlético o e Vila. núcleo sempre foi o Atlético. Atlético né? e Vila. Sempre todos os clubes foram rivais do Atlético. Né? Sempre o Atlético teve ali e os outros clubes foram no entorno. Né? O que era antes da gente era o Esporte Clube de Futebol, que depois de pedir a revanche e perder de novo, deixou de existir. Porque, igual eu estou falando, Atlético e Vila Nova, por exemplo, é de 1908 também, é o clássico vovô. Atlético e América, o Coelho, de 1912, que usa inclusive o preto, que houve uma dissidência ali do Atlético que foi para o América, que eu tenho muito carinho pela família americana. Era o clássico das multidões. Atlético, Cruzeiro, é o clássico que hoje mobiliza a maior parte do estado já há algum tempo, sobretudo a partir de 66, quando eles ganham a Taça Brasil e quando o Mineirão é construído, e aí cria essa torcida do Cruzeiro, e por isso tem a alcunha de China Azul. Sim. Mas em termos de história e popularidade, isso não dá para contestar. A história está aí e não tem como ser mudada, mas tem como ser preservada. E boa parte dessa história é preservada graças a esse grande atleticano abnegado, Emerson Maurino, que foi um prazer imenso. Parabéns pela... Eu tenho uma perguntinha antes da gente fechar. Que, assim, existe a taça original de 37. Boa pergunta.
Não existe. Não existe? Não, a taça não existe. Não? A FPF não fez uma taça naquele ano. Nesse momento de dificuldade, de conflito Entendi. Entre as financeiras da entidade, não foi feita a taça. Não foi feito. Não. Então, por isso que foi criada Isso. essa Fez taça. uma taça, quando o senhor entrou ali. Foi Entendi. É porque era uma curiosidade que eu tinha. Eu imaginava que na época tinha sido entregue alguma taça, alguma coisa. Não. Não foi. Assim como acontece com muitas outras. Tem alguns casos, por exemplo, a taça de Campeonato Mineiro de 1915. Ela não existe. O primeiro campeonato foi em 1915. E aí, na verdade, ela estaria com a América. Mas, porque tinha que ganhar 5 vezes seguidas para ficar com a Para ficar em taça. definitivo. Não, aliás, 3 vezes seguidas Ou 5 vezes passadas. Exatamente. Ao E aí contrário. acabou que coube ao América ficar com essa taça. O Atlético não tem a taça na CE15, por exemplo. Entendi. Mas tem o título. Sim. Enfim. Então, assim, tem esses detalhes. Então, É realmente, interessante que a Bueno Brandão, a taça Bueno Brandão de 1914, que é a primeira, ela tem, né? é a mais E ela é antiga muito do simples, futebol. parece um santo grau, prata, É, de prata, linda. É. E ela deu início a. Porque o primeiro campeonato, teve um campeonato no início dos anos 1900, mas esse foi o primeiro campeonato que terminou e que, como foi um sucesso, inspirou os clubes se reunirem para fazer a Federação Mineira e iniciar o campeonato de 1915, que é o Atlético foi o primeiro campeonato. O primeiro campeão é o pioneirismo. Campeão do cinquentenário de Belo Horizonte, campeão do centenário de Belo Horizonte, campeão do primeiro campeonato mineiro. É o E primeiro pioneirismo campeão nesse- brasileiro, muito graças a esse homem que não entrou em campo. exatamente. Mas foi lá levantar o material para provar. Primeiro a excursionar Exatamente. pela Europa e vencer, né? Inclusive, já vamos deixar um recado aí, já estamos fazendo um trabalho aí da Campeonato do Gelo, ser reconhecido como mundial, não é isso? Obrigado, Ian. E parabéns pelo Deixa o trabalho. homem descansar um pouco. Pois também. é. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado. Por aceitar o nosso convite Eu e agradeço. estar nessa primeira temporada aqui dos podcasts comigo com uma média aqui Obrigado, Emerson. no Bar do Salomão. Sol, muito obrigado, mais um craque. Falando de história, eu não tinha como receber Emerson Maurílio aqui nesse reduto sagrado do torcedor atleticano. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Bamete. Obrigado a todos que acompanharam. Espero que tenham gostado. E até uma próxima oportunidade, sempre com KTO. É um orgulho pertencer a este timaço. Agora tem maneira de falar, tem mais de 18 anos, é onde a diversão acontece. Espero que tenham gostado. Um abraço forte, fraternal e alvinegro. Sempre obrigado.